Olá, você que nos ouve, é um prazer estar de volta. Hoje nós vamos falar sobre um tema de grande importância: como Deus conhece o futuro. Mas antes de entrar nesse tema, que é realmente um tema fundamental, um tema que esclarece uma série de questões relacionadas com a fé cristã, solta a vinheta. O tema, então, é como Deus conhece o futuro. Como ele sabe o que vai acontecer? A Bíblia é muito clara que Deus sabe tudo. Se ele sabe tudo, ele também sabe o futuro. Ele sabe o que vai acontecer. Há muitos locais da Bíblia onde isso é dito. Por exemplo, lá em Mateus 10, 29 e 30. A doutrina da onisciência de Deus, ou seja, do fato de que Deus conhece, Deus sabe tudo, é uma doutrina cristã bem estabelecida. Mas como Deus sabe tudo o que vai acontecer? Como é que a gente explica isso? Há dois tipos de resposta. A resposta mais comum é a seguinte: Deus saberia tudo o que vai acontecer, Deus saberia o futuro, porque ele determinou como as coisas vão se passar. As coisas no mundo se passam exatamente como ele determinou. Então, como já há um grande plano super detalhado de tudo o que vai acontecer ao longo de toda a história humana, Deus sabe o que vai acontecer, porque ele já determinou. Essa parece uma resposta simples. Deus sabe o futuro porque ele já determinou tudo o que vai acontecer e, portanto, ele conhece o seu plano, conhece as coisas que ele estabeleceu. Mas essa resposta gera um problema enorme. Se Deus sabe tudo o que vai acontecer porque ele já determinou tudo o que vai acontecer, Deus também já determinou o mal que vai acontecer. É parte do plano dele. Então, todos os desastres naturais, toda a injustiça social, as epidemias, as guerras, todas as coisas de ruim que acontecem já teriam sido determinadas por Deus. E como nós vivemos num mundo muito injusto, com muitos problemas, Deus seria o ser que estabeleceu o mal que vai estar presente nas nossas vidas. Então, Deus seria então responsável pelo mal que se faz presente. E isso nós não podemos aceitar como uma premissa. Nós não podemos aceitar isso como um princípio de vida que Deus estabeleceu, definiu, escolheu, planejou o mal que vai acontecer. Claro que ele também teria planejado o bem, mas não haveria como fugir do fato que ele teria planejado, teria estabelecido o mal. Tem que ter uma outra resposta. E é uma outra razão porque essa resposta não é uma boa resposta, embora ela seja muito comum. Boa parte dos cristãos acredita assim. Quando a gente, às vezes, vai num enterro, chega lá, está alguém que perdeu um ente querido, está em sofrimento, aí chega um outro cristão e diz: olha, aceite, Deus quis assim. Ou seja, Deus estabeleceu assim. Então, esse é o pensamento que nós estamos discordando aqui. Uma outra razão para que esse pensamento não seja uma forma correta de pensar é que, se Deus estabeleceu todas as coisas, ele também estabeleceu os pecados que eu vou cometer. Se ele estabeleceu os pecados que eu vou cometer, o que eu vou fazer de errado, o que eu vou fazer de certo, como é que eu posso ser responsabilizado pelo que eu vou fazer de errado? Se Deus já estabeleceu assim, eu não tenho livre-arbítrio, eu não tenho direito de escolha.
porque Deus já estabeleceu o que vai acontecer, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, portanto, ele já estabeleceu que eu vou cometer tal e qual pecado. Como então eu posso ser responsabilizado e punido por um pecado que eu vou cometer porque Deus estabeleceu que esse pecado será cometido por mim? Não faz sentido. O ser humano é responsável pelos pecados que comete. A Bíblia é claríssima sobre isso, por isso que a gente precisa de salvação. E se Deus já estabeleceu tudo, inclusive aquilo que eu vou fazer em termos errados, eu não posso ser responsabilizado por isso, porque Deus já estabeleceu. Eu não tenho livre-arbítrio, eu sou como um robô. Deus já definiu tudo que eu vou fazer e, portanto, aquilo que Deus definiu terá que acontecer e eu sou um robô, na verdade. Eu não tenho livre-arbítrio. Precisa haver uma outra explicação. Deus sabe o futuro, eu não estou questionando isso aqui, mas eu estou questionando a interpretação que Deus sabe o futuro porque ele já estabeleceu tudo. Tem que ter uma outra explicação. E essa explicação ela tem duas partes. Ela tem uma parte, vamos dizer, mais filosófica, mais no campo das ideias, e uma parte que é mais científica, digamos assim. Deus conhece todas as pessoas. Ele me conhece por dentro e por fora. Deus conhece os meus pensamentos. Ele sabe o que eu penso. Mas ele não sabe só o que eu penso, ele sabe o que todas as pessoas com as quais eu convivo ou que eu virei a conviver na minha vida pensam. Ele conhece o que cada ser humano pensa. Nós estamos com cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo. Ele sabe os pensamentos de cada uma dessas 8 bilhões de pessoas. E ele conhece cada uma com perfeição. Vamos pensar agora, eu e meus filhos. Eu tenho 2 filhos. Os criei, hoje eles são adultos, têm as ideias deles, as vidas deles. Mas eu conheço meus filhos bastante bem, porque eu os criei, porque eu troquei as fraldas dele, porque eles aprenderam muitas coisas comigo. Eu sei a personalidade de cada um deles. Eu sei pontos fracos, pontos fortes, dificuldades, qualidades que eles têm. Então, se um filho meu, por exemplo, entra num restaurante e apresenta um cardápio para ele, eu sei provavelmente o que ele vai escolher para comer. Mas repare, eu não estou determinando o que ele vai escolher. Eu sei o que ele vai escolher porque eu o conheço. Então, um dos meus filhos é vegetariano. Eu sei que ele não vai pedir nenhum prato que tenha carne. Mas o fato desse meu filho não pedir um prato com carne não é uma imposição minha. Não fui eu que escolhi que ele não tivesse interesse em comer carne. É uma escolha dele, é um livre-arbítrio dele. Mas como eu o conheço, eu sei que ele não vai escolher carne. Então eu posso prever o que ele vai fazer sem estar impondo a ele uma determinada coisa. O livre-arbítrio dele está funcionando, mas eu o conheço suficientemente bem para saber que ele vai fazer determinadas escolhas. Agora, imagina Deus, que conhece as pessoas com perfeição, porque eu sou surpreendido pelos meus filhos. Às vezes, eles fazem escolhas que eu nunca imaginei que eles iriam fazer. Porque eu os conheço bastante, mas eu não os conheço com perfeição. E eu não conheço as pessoas com quem eles interagem. As pessoas com quem eles interagem, eu posso até ter um certo conhecimento, mas eu não conheço os detalhes. Meu filho mais novo é casado. Eu conheço a esposa dele, a minha nora, mas eu não a conheço como eu conheço meu filho. E ela tem um impacto na vida dele, ela interage com ele e ela, nessa interação, leva ele a fazer escolhas que eu posso não prever, que eu posso não imaginar. Por quê? Porque vai além do meu conhecimento. Mas com Deus não é assim.
Deus conhece todas as pessoas, então ele sabe como todas as interações entre pessoas podem se passar. Como ele conhece tudo, é que ele tem um gigantesco mapa na cabeça dele de todas as possibilidades de escolhas que as pessoas podem fazer. E ele sabe, se uma pessoa escolhe uma coisa, como a outra vai reagir. Então, dentro de um casal, o marido faz uma escolha, isso gera uma escolha da mulher, uma reação da mulher. Deus sabe, se o marido fizer uma escolha, o que a mulher vai responder, o que ela vai fazer. Ele conhece isso em detalhe em todas as possíveis relações humanas. É um mapa gigantesco que Deus tem na cabeça dele de todas as possibilidades. E ele sabe, portanto, o que cada pessoa vai escolher. Mas ele sabe, de uma maneira parecida, embora muito mais avançada, muito mais perfeita, muito mais complexa, muito mais completa, ele sabe o que cada pessoa vai escolher, não porque ele definiu o que a pessoa vai escolher, e sim porque ele conhece a pessoa. Como ele conhece a pessoa, ele sabe o que a pessoa fará em cada circunstância, em cada situação. Ele sabe como essa dinâmica do mundo, das 8 bilhões de pessoas convivendo entre si, como essa dinâmica se dá na prática. Ele sabe. Então, Deus conhece o futuro não porque ele definiu como o futuro será. As pessoas estão fazendo as escolhas dela a cada segundo, a cada momento. Elas estão escolhendo o que elas querem fazer. Só que Deus antecipa essas escolhas. Ele tem um conhecimento perfeito dessas escolhas. Ele tem um conhecimento completo dessas escolhas. E ele sabe também como as escolhas de umas pessoas vão afetar as outras pessoas. É assim que Deus conhece o futuro. Deus tem um conhecimento completo de tudo o que acontece, de tudo que se passa. Mas repare, é diferente da outra resposta. Na outra resposta, Deus definiu um plano de como tudo vai acontecer. Então, ele sabe o que vai acontecer porque está de acordo com o plano que ele definiu. Aqui não. Deus não tem um plano para tudo o que vai acontecer, mas ele antecipa as escolhas que serão feitas porque ele tem um conhecimento perfeito das coisas. São duas explicações diferentes. Numa explicação, Deus sabe o futuro porque ele determinou o futuro. Na outra explicação, Deus sabe o futuro porque ele conhece os atores que geram a história humana, ele conhece os seres humanos, ele conhece cada uma das 8 bilhões de pessoas, sabe como essas pessoas interagem, sabe o que essas pessoas vão escolher, sabe o que essas pessoas vão fazer em cada situação. Mas há uma outra razão que se soma a essa, que tem a ver com uma explicação científica, que é o seguinte: imagine um artista que fez um quadro, uma obra de arte. Ele vai lá e pinta a obra de arte. O artista pode até intervir na pintura, ele pode chegar lá no quadro, ir lá e fazer uma modificação, fazer uma correção, acrescentar mais uma cor, mais uma figura, o que for. Mas o quadro é uma obra dele, é uma obra que o artista fez. O artista não está dentro do quadro. O quadro é uma coisa fora do artista. O artista, a gente diz tecnicamente, que transcende ao quadro, ele está fora do quadro. Ele intervém no quadro, ele pode ir lá, fazer uma correção, botar uma pessoa a mais, botar uma cor de menos, fazer qualquer coisa que ele quiser com o quadro que ele criou. Mas o artista não é o quadro, ele está fora do quadro, ele transcende ao quadro. A mesma coisa acontece com Deus. Deus criou o universo e a ciência nos explica que Deus criou um universo que tem 4 dimensões. 3 dimensões físicas, que é largura, altura e comprimento. Tudo que existe no mundo
real tem 3 dimensões. Mas há uma quarta dimensão que Deus colocou no universo, que é o tempo. O tempo é uma dimensão do universo criado por Deus. A ciência já explicou isso, a ciência já tem conhecimento disso, e isso gerou teorias científicas muito importantes, como, por exemplo, a famosa teoria da relatividade de Einstein. Então, o universo criado por Deus é formado por 3 dimensões: altura, largura e comprimento, e também pelo tempo. Nós, seres humanos, vivemos neste universo com essas dimensões. Para nós, isso é parte da nossa existência. Mas Deus criou esse universo, Deus criou essas dimensões. Portanto, tal como o artista que criou o quadro, Deus não está dentro deste universo. Ele não está sujeito a essas dimensões. Então, Deus não tem 3 dimensões. Por isso que a gente diz que Deus é espírito. Deus não é material como nós somos. Ele não tem altura, largura e comprimento. Não tem. Deus é um espírito. Deus está em outra dimensão, digamos assim, que não essa do universo. Ele está numa outra situação. Não sabemos qual. A gente não conhece isso. Mas Deus não é regido pelas 3 dimensões físicas que nos regem. E mais importante ainda, Deus criou o tempo. E ele, portanto, não é regido pelo tempo. Ele transcende as 3 dimensões de espaço e também transcende o tempo. Ele está fora do espaço e está fora do tempo, porque ele criou o espaço e ele criou o tempo, da mesma forma que o artista que criou o quadro está fora do quadro. E da mesma forma que o artista que criou o quadro pode intervir no quadro, Deus pode intervir no tempo e no espaço. E ele fez isso diversas vezes. Quando ele mandou o seu filho, Jesus Cristo, ao mundo, ele escolheu uma época, lá na história da humanidade, e Jesus encarnou. Jesus veio ao mundo como um ser humano. Então, ele entrou no tempo e ele entrou no espaço. Foi uma intervenção de Deus na história da humanidade. Tal qual o artista intervém no quadro que ele está pintando, Deus também intervém no universo que ele criou. Você vê também essa intervenção quando Deus liberta Israel da escravidão no Egito. Ele manda Moisés, chama Moisés e diz: você vai ser o libertador. E aí, para ajudar Moisés, ele confronta o faraó do Egito, ele manda pragas, depois ele abre o Mar Vermelho, etc. Ele interviu no tempo, interviu no espaço, naquele momento da história, para tirar o povo de Israel do Egito. Aquele plano de Deus tinha que se realizar. Ele queria que aquele plano se fizesse. Israel precisava ser libertado da escravidão. Da mesma forma como Deus criou um plano de salvação para o ser humano, através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo precisava vir ao mundo para nos salvar. Então, ele tinha que nascer num determinado momento, ele tinha que andar pelo mundo, ele tinha que fazer coisas e, no final, ele precisava ser crucificado como ele foi. E esse plano se realizou. Deus interviu aí. E ele também, para conseguir os resultados que ele quer, aquilo que ele deseja, ele usa aquele conhecimento que eu disse para você, que ele tem de todas as pessoas, de todas as coisas. Ele usa para escolher o momento certo, o local certo, as coisas certas. Então, como Deus transcende o espaço e transcende o tempo, algumas coisas acontecem com ele. Por exemplo, Deus não é afetado pelo tempo. Ele não muda. O tempo não afeta o tempo, afeta a mim. Eu tenho hoje, aos 71 anos de idade, uma aparência física. Quando eu tinha 18, eu tinha outra aparência física.
certamente bem melhor do que daquela que eu tenho hoje. O tempo me afetou, mas o tempo não afeta Deus. Deus é o mesmo, porque Deus está fora do tempo. O tempo não impacta Deus como ele impacta todas as coisas. Todas as coisas vivas deste mundo são impactadas pelo tempo. Por quê? Porque a gente vive dentro do tempo. Deus não. Deus não vive dentro do tempo. Deus transcende o tempo. Deus criou o tempo. E por isso também que a gente diz que Deus é eterno. Deus não tem começo, Deus não tem fim. Por quê? Porque Deus está fora do tempo. O conceito de começo requer uma decisão de tempo. A partir de agora se inicia alguma coisa. O conceito de fim também requer uma caracterização de tempo. Neste momento, tudo se acaba. Para Deus, isso não existe. Deus está fora do tempo. É difícil para a gente entender isto, porque a gente vive dentro do tempo. Então, tudo para nós tem começo, tem fim. E o tempo afeta tudo. Mas para Deus não é assim. Deus criou o tempo. O tempo é uma obra dele. O tempo não impacta a existência de Deus. Assim como o quadro não impacta a existência do artista. O artista está fora do quadro, ele pinta o quadro, ele intervém no quadro, mas ele não é afetado na sua existência pelo quadro. Se Deus não é afetado pelo tempo, para Deus não há passado, presente e futuro. Não existe esse conceito para Deus. O tempo, para ele, não afeta da maneira que nos afeta. E se para Deus não há passado, presente e futuro, porque Deus está fora do tempo, não há nenhum problema de Deus conhecer o futuro. Como ele conhece o passado, como ele conhece o presente. Para nós, essa limitação existe. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 2 segundos, nem comigo mesmo. Mas Deus não é assim. Deus não tem esta limitação. Não há barreira de tempo para ele. Então, Deus conhece o futuro por 2 razões. Primeiro, porque ele sabe tudo. Ele conhece todos os seres vivos e as interações entre esses seres no seu dia a dia. Por isso, ele sabe o que cada um pensa, os projetos de cada um, como cada um vai reagir em cada momento, em cada instante, em cada circunstância. E depois, Deus não é afetado pelo tempo. Deus não é limitado pelo tempo. O tempo não é uma barreira para Deus. O tempo não é um véu, como é para nós. Eu não sei o que virá daqui a poucos segundos, porque é como um véu que esconde para mim o que virá pela frente. Eu posso até imaginar, mas eu não sei com certeza. Para Deus, este véu não existe. Por quê? Porque o tempo é uma criação dele. O tempo não afeta Deus, o tempo não o impacta. Então, Deus pode conhecer o futuro, pode saber o que vai se acontecer, sem ser o responsável pelo mal que se estabelece no dia a dia das pessoas. O mal que acontece no dia a dia das pessoas é fruto das escolhas que elas fazem, dos pecados que as pessoas cometem. Então, as pessoas são responsáveis por aquilo que fazem. As pessoas podem ser responsabilizadas pelo mal que cometem, pelos pecados que fazem. E por isso Deus pode cobrar de nós esses pecados. E por isso nós precisamos ser salvos, por isso nós precisamos de Jesus Cristo. Deus conhece o futuro, mas isso não tira de nós a responsabilidade pelas escolhas que fazemos. Ele conhece o futuro porque sabe as escolhas que nós vamos fazer, mas quem faz as escolhas somos nós mesmos, e por isso nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. Eu espero que você tenha gostado dessa explicação, não é tão simples, não é trivial, mas ela explica como Deus funciona, como a nossa relação com Deus se dá. Se você tiver dúvidas, escreva para nós, deixe seu comentário. Se você gostou, dê o seu like aqui no vídeo,
divulgue, fale para as pessoas, porque o nosso objetivo aqui nos nossos canais do Ser Cristão é somente falar sobre Deus, divulgar a mensagem do Evangelho, ajudar as pessoas a viver, a andar pelo caminho do cristianismo. Obrigado pela sua presença aqui, obrigado pela sua audiência. E que Deus ilumine a sua vida, que Ele aplane os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau.